Olá, somos da Igreja Fila, fila de filhos e de levar o alimento. E como filhos, essa é a nossa missão, propagar o Evangelho a todas as pessoas. E uma das ferramentas são as redes sociais. Se você quiser saber mais sobre a gente, basta digitar @igrejafila no Facebook, Instagram e YouTube. Deus te abençoe e uma ótima reunião. Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Fila. Eu quero compartilhar nesse início de culto um pequeno trecho da palavra que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 35 em diante. Está escrito assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, esta é uma excelente notícia que o Evangelho nos proporciona. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E diante desse amor, pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir fome, pode vir uma doença. Seja lá o que for, nada vai nos separar do amor de Cristo. E mediante esse amor, nele, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por este amor tão imenso, este amor tão maravilhoso, Senhor, ao ponto de entregar o seu próprio Filho em meu favor, em nosso favor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nada, Senhor, nada que eu faça, Senhor, nenhuma situação
pode me separar deste amor maravilhoso, Senhor? Deus, que possamos, Senhor, todos os dias perceber este amor infinito por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Igual a ti não há outro, impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o de te separar? Não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, ele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcança, por todos
nos atos do Pai e regozijar-me em tua presença. E ali me prostrarei com toda reverência, entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Para mim, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, até que eu quero ser. Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Para mim, Senhor, capacita-me, Senhor, entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, quero ser usado sem medida. Para mim, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Sou tão dependente desse teu amor, uma pequena gota em teu grande mar. As tuas águas enchem-me de ti, quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, quero ser usado sem medida. Para mim, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos
me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele dia que escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele dia que escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor,
todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da dor. Para ele teu assim como estás para adorar, assim como estás diante. Se passa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, e em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz no Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais um domingo estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Recentemente, nós vimos nos noticiários uma empresa de tecnologia levar 2 astronautas para a estação espacial. É interessante como a tecnologia tem avançado e como as coisas estão caminhando muito rápido. Aquilo que é hoje, daqui 5 minutos já não é mais, dadas as mudanças tecnológicas que estamos vivendo no nosso mundo. Mas também, com essa multiplicação da ciência, é curioso que nós vivamos há tanto tempo com problemas inerentes à humanidade, a fome, a doença e tantos outros problemas que nós não conseguimos resolver
no nosso âmbito social e no nosso seio de sociedade. Em meio a tudo isso, estamos nós vivendo uma vida inserido em todo esse meio e muitas vezes nós ficamos aflitos e ficamos desconsolados por não termos uma consolação. Todas as informações que nós somos bombardeados todos os dias, e antes era pelo menos de manhã até à tarde, e hoje com o advento do celular, que todos nós temos um celular, isso se torna quase que 24 horas por dia, informações sendo lançadas. Basta você abrir o celular durante a noite, durante a madrugada, e todas essas informações são despejadas em nossas mentes. É curioso pensar também que nós temos muitas vezes nos esquecido que o ser humano ele não viverá para sempre. E talvez esse seja um tema, inclusive, nesse tempo, proibido de ser falado. A morte. A morte nos causa espanto, nos causa dor. A morte traz para nós talvez a única certeza e realidade que nós temos. Ao invés disso, nós muitas vezes queremos crer e queremos confiar que os cinemas, ou talvez todas as imagens que vemos no nosso dia a dia, elas são mais reais do que a própria vida. Quando nós vemos alguém sofrendo ao nosso lado e não estendemos a mão. Antes de Jesus, nunca ninguém tinha dito para nós que nós deveríamos amar o nosso próximo. Antes de Jesus, nunca ninguém disse para nós que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E me parece que esse é um assunto bem pertinente nos nossos dias, em que toda a humanidade passa por um grande sofrimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos fala uma coisa muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor de nós concedido em resposta à oração de muitos. Essa é a mensagem de Paulo para os Coríntios. Em meio ao sofrimento, em meio a tudo aquilo que ele havia passado, ele diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Esse é o Deus que consola o ser humano, que consola a nossa alma, o nosso espírito, traz para nós a paz que nós precisamos. E nessa manhã eu queria convidar você a falar com o seu coração, falar com aquilo que a tecnologia não pode diagnosticar, não pode qualitar, ela não pode
falar o que está acontecendo, porque vem do âmago da alma, vem do cerne da alma, vem do centro da alma. É o sofrimento que talvez você esteja passando. Nós, recentemente, pelo menos em meio a esse problema que nós vivemos, algumas pessoas nos deixaram nesse tempo. E nós ficamos muito tristes com algumas famílias amigas que conhecemos e choramos com elas e participamos um pouco daquele sofrimento que elas inclusive estão passando nesse tempo. Mas eu quero dizer que Deus é o Deus de toda consolação e Ele pode consolar você, Ele pode trazer para você a mesma verdade que Ele sempre foi, que é a ressurreição e a vida, que é a vida eterna para todo ser humano que nele crê, que é a vida e a vida para sempre, através do Cristo de Deus, aquele que deu a sua vida por nós. Recentemente eu assisti um programa de TV que já passa algum tempo em um canal de TV, que o chefe ele se passa por um operário e vive tudo aquilo que os seus operários vivem. Então ele vai de setor em setor na empresa e vê as pessoas carregando caixas pesadas, as pessoas arrastando carrinhos pesados, as pessoas muitas vezes até arriscando a vida por um problema que a empresa dele é responsável por aquilo. E o que todo mundo espera é a segunda parte do programa, quando esse diretor, quando esse presidente, quando esse que comanda a empresa, ele vai então e se revela àqueles que são os seus empregados ou colaboradores. É um momento marcante, as pessoas choram, as pessoas não acreditam no que estão vendo, como o Senhor, como o presidente da empresa, como o Senhor, como o CEO da empresa, veio até mim e viveu exatamente o que eu vivi, andou comigo dentro de um caminhão, arrastou caixas comigo, se mostrou solícito em todas as necessidades que eu tinha no meu ambiente de trabalho. Isso foi o que todo mundo espera. Mas veja, meu irmão, minha irmã, que foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Jesus sendo o poderoso, Jesus sendo o rei, Jesus sendo o conhecedor, sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, estando presente antes do início dos tempos, estando presente desde a eternidade. A palavra de Deus nos diz em Salmos, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse Deus maravilhoso esteve aqui. E esteve aqui por causa do nosso sofrimento, esteve aqui para nos mostrar que o nosso sofrimento não pode ser o bastante, que a morte não pode ser o bastante para nós, para parar a vida que Ele nos dá. Essa é a vida que Ele quer dar para você, essa é a vida que Ele tem nos dado enquanto filhos teus, porque aqueles que aceitaram, aqueles que caminharam com Ele, aqueles que abriram o coração para que Ele estivesse com Ele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E isso é o que nós somos diante de Deus, e por isso nessa manhã, alegre o seu coração, por mais que seja doloroso, em meio às necessidades da vida e aquilo que nós temos passado, eu quero dizer, Jesus é a consolação para o seu coração. Ele tem a paz que o mundo não pode dar para você e para mim. Ele é a paz. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Santíssimo de Deus, aquele que veio de Deus, aquele cujo mundo não é digno que os seus pés tenham pisado aqui. Esse Jesus é a paz que transcende a todo entendimento humano e que pode trazer paz em meio ao caos, em meio ao conflito que nossas vidas estão passando. Jesus, o Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo disse que ele também passou por um momento difícil. Ele também viveu um momento em que a morte chegou próximo dele. Ele também diz aqui que na Ásia ele passou por um momento em que ele não acreditou que iria sobreviver e que ao ponto de ele perder a esperança da vida. Mas ele se lembrou que Deus é o Deus de toda consolação.
E ele diz para os coríntios que ele não quer que isso fique encoberto, ele não quer que eles não desconheçam essa atitude ou esse advento que aconteceu com ele de uma opressão tamanha em que ele achou que ele não fosse sobreviver. Mas no final, o Jesus de Nazaré, o Galileu, aqueles que ninguém davam atenção, aqueles a quem Isaías disse que ninguém deu crédito à pregação. Esse Jesus é o Jesus que marcou a vida de Paulo a caminho de Damasco e trouxe para ele uma nova realidade de vida, de forma que a sua mente mudou, de forma que toda a sua cosmovisão mudou, e ele então pôde triunfar sobre os sofrimentos dessa vida. E é isso que Jesus traz para nós. Embora a sua promessa seja que no mundo tenham aflições, ele diz que fiquem em paz porque eu venci o mundo. Creiam em mim. E o meu convite para você é que o seu coração nessa manhã aprenda a confiar em Deus. Que o seu coração nessa manhã possa ter essa paz. Que embora o assalte Satanás, embora Satanás tenta o tentar, embora Satanás tente colocar coisas para que você desanime da vida, eu quero dizer para você, há uma luz no fim do túnel e essa luz se chama Jesus e ela sempre esteve com você em meio às trevas. É isso que o salmista vai nos dizer em Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele está com você, Ele não te deixa por um segundo só. E quando nós entramos no vale de sombra da morte, talvez não o vejamos, é porque os nossos olhos foram cegados pelas trevas, pelas densas nuvens que nos acometeram em meio ao sofrimento humano. Mas Ele nunca nos deixou. Em tempos de paz, em tempos de guerra, Ele sempre esteve conosco. Que o vosso coração aprenda a confiar em Deus nesse momento. Que o vosso coração, em meio ao vale da sombra da morte, possa dizer como Paulo disse. Em um outro capítulo mesmo de 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz o seguinte. Ele diz, capítulo 4, verso 9. Verso 8 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo que em meio às tribulações, em meio às perseguições que ele sofria por causa do Evangelho de Jesus, ele tem como dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem como dizer, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em meio ao sofrimento, em meio ao vale da sombra da morte, a vida dada em nosso favor, que se chama Jesus Cristo. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E a ceia nada mais é do que o sacrifício de Jesus dado em meu favor, em favor de você. A ceia nada mais é numa comparação ínfima do que foi, do que esse chefe que vem até o chão de fábrica e vive todas as pressões, todos os desânimos, todos os descontentamentos, todas as tristezas que o seu funcionário viveu. Jesus veio e viveu todos os nossos sofrimentos para que nós saibamos que Ele pode dar a vida, para que nós creiamos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Jesus, em meio a todo esse sofrimento humano, desce à terra e vive todos esses sofrimentos para que eu e para que você pudéssemos saber que nele nós podemos ter o Pai que precisamos para vencer a todas as questões da vida, a todas as questões da vida e inclusive o poder dessa morte que não pode parar aqueles que estão com seus pés firmados na rocha, com um firme fundamento na sua vida de que Ele é o Senhor das nossas vidas.
Por isso não nos é tabu falarmos da morte. Por isso não nos é tabu falarmos daquilo que um dia vamos passar, porque essa é a única verdade que podemos, de toda essa verdade humana que temos e que a ciência nos mostra, de que nós vamos passar por ela. Embora nossa tecnologia esteja avançada, embora nós tenhamos transplantes, embora nós tenhamos muitas coisas, nós vamos sim passar pela morte, a não ser que Jesus venha antes e nos leve com Ele arrebatados. Nós vamos passar pela morte, mas isso não é motivo de sofrimento, mas ao contrário, é um motivo de urgência, uma urgência de responsabilidade, uma urgência de resposta, uma urgência de ser um sinal histórico do reino de Deus dessa terra, uma urgência de continuar levando o Evangelho, não em palavras persuasivas, como Paulo diz aos Coríntios em um outro texto, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Levando graça onde há desgraça, levando vida onde há morte, levando paz aonde há desespero. Por isso o apóstolo Paulo não se rende a esses encantos do mundo. No verso 16 do capítulo 4 ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a palavra de Deus essa manhã para você. Fixar os olhos em Jesus. Fixar os olhos naquele que venceu a morte. Fixar os olhos naquele que é a ressurreição e a vida. Fixar os olhos naquele que venceu o poder da morte, para dar-nos também esse poder de vivermos com Ele ao vencermos a morte nessa terra. Por isso, não temas o futuro, não temas a morte, porque o Senhor é contigo. O Emanuel, o Deus conosco, tem estado conosco e tem se revelado. C.S. Lewis vai dizer para nós que em meio ao sofrimento, Deus usa a oportunidade de nos falar com um megafone. Porque é isso que Paulo está dizendo para nós aqui, quando ele diz que à medida em que os irmãos oram por ele então é livrado e ele tem a esperança de ser livre mais uma vez. À medida que os irmãos orem por ele então seja livre mais uma vez. Não nos é vergonha orar mais em meio à dificuldade. Não nos é vergonha clamar a Deus em meio à dificuldade. Porque de onde virá o nosso socorro? É isso que diz lá em Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh! É isso! Por isso, nessa manhã, creia com o coração e confesse com a sua boca. Creia no Senhor, que o seu coração nessa manhã aprenda a confiar em Deus. Aprenda a saber que nele encontram-se toda a sabedoria e o conhecimento de Deus. Que Jesus seja o seu guia, o seu único suficiente. Que Jesus seja o seu resgatador. Que Jesus seja aquilo que tudo é, aquilo que tudo ele é. A paz, a misericórdia, o amor e o Espírito Santo fale agora ao seu coração. Puxa, eu preciso confiar. Porque talvez você esteja cansado de ouvir. Talvez você esteja cansado de ver as mesmas coisas. Eu quero dizer para você, Jesus quer que nós nos voltemos a Ele. Está todo mundo esperando um normal. Está todo mundo esperando que volte ao normal, está todo mundo esperando que as coisas funcionem. Agora mesmo, recentemente, os bares abriram lá no Rio de Janeiro e nós vimos o que aconteceu. Estava todo mundo como sempre esteve. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que sejamos os mesmos após essa pandemia. Deus não quer que você seja o mesmo.
Deus quer que você cresça com isso e que você aprenda a confiar. Que o vosso coração nessa manhã aprenda a confiar em Deus, como Paulo aprendeu, ao ponto de dizer-nos em Filipenses, capítulo 4, que ele aprendeu a estar contente. Ele sabe tanto ter fartura como passar necessidade. E é nesse contexto que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que o nosso coração nessa manhã aprenda a confiar em Deus e nós sigamos o nosso caminho, nós sigamos a nossa missão nessa terra, fazendo aquilo que Deus nos disse para fazermos, sermos sal da terra, sermos luz do mundo. Por isso eu quero orar por você nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você e você possa ser alcançado e o Espírito Santo possa falar com o seu coração. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, nesta manhã eu quero orar pelos meus irmãos que me assistem, por aqueles que de repente, ó Deus, por um convite de um amigo, puderam, ó Pai, se conectar aqui para ouvir uma palavra. Senhor, que o seu Espírito Santo fale com eles, que eles saibam que o Senhor é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que consola todo o coração humano e que não há sofrimento humano que o Senhor não tenha passado quando esteve aqui entre nós para nos mostrar que é possível confiar em Deus em meio às tribulações e em meio às dificuldades. Senhor, que o Senhor aqueça esse coração frio nesse inverno, que o Senhor, ó Pai, possa trazer, ó Pai, a esses corações, ó Pai, a responsabilidade de crer no Senhor e eles possam, ó Pai, então, ó Pai, romper em fé em meio às demandas e necessidades, em meio ao sofrimento humano e possam vencer isso, passando, ó Pai, por essas tribulações com as consolações do Seu Espírito em nome de Jesus. Nós cremos nessa palavra e nós, ó Pai, queremos liberar, ó Pai, para que eles possam crer também, ao ouvirem isso, possam olhar para o Senhor e ver que o Senhor é a verdade e no Senhor habita a vida. Em nome de Jesus, que eles possam crer nessa palavra e os vossos corações aprendam a confiar em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração. Aprenda a confiar em Deus, que você possa agora dizer ao coração da sua alma, ao seu coração, aprenda a confiar em Deus. Espera em Deus, como diz o salmista, e você ainda vai o louvar, e você ainda vai louvar ao Deus da sua salvação. Em nome de Jesus, creia nessa palavra e que essa palavra seja fogo e vida para o seu coração nessa semana, em nome de Jesus. Menino nasceu como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Rei dos reis veio nos buscar. Leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar.
Debaixo de suas asas eu me escondo. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondo. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova vai entrar. Eu vou entrar contigo, eu vou entrar contigo, eu vou entrar contigo. Eu vou entrar contigo na glória, na glória. Eu vou entrar contigo, vou entrar contigo, eu vou entrar contigo. Eu vou entrar contigo na glória, na glória. E agora vamos participar da ceia do Senhor. Eu convido você aí a separar os seus elementos para que juntos possamos participar como igreja, como família, como corpo de Cristo. Nós vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 11, o verso é o 23 ao 26, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Vamos orar agora para a consagração dos elementos. Senhor, nós consagramos esses elementos agora
tiramos do uso comum para que agora simbolizem o seu corpo e o seu sangue, simbolizem, ó Pai, o seu sacrifício na cruz, feito por nós, que nos deu a vida e a vida para sempre, através do seu sangue, através do seu corpo, através do seu sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, ele o partiu e compartilhou com os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Que você possa participar conosco sabendo que ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Nenhum outro homem foi capaz de fazer isso. Apenas o Santo de Deus, aquele que veio de Deus, o próprio Deus. Participemos. Obrigado, Jesus. Da mesma forma, ele também pegou o cálice, que é o cálice da nova aliança, e serviu os seus discípulos e disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da aliança de Jesus para conosco, que foi selada com o seu sangue. Mais uma vez, a iniciativa de Deus para recuperar, para trazer de volta o homem que estava longe, que estava em rebelião contra Deus, fazendo com que nós pudéssemos nos reconciliar através do seu sangue. Participemos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa ser abençoado esse dia, lembrando que alguém fez a expiação pelo seu pecado. Alguém que é o Santo, o Santíssimo de Deus, aquele que veio e deu a sua própria vida, fez isso para que você e eu pudéssemos ter vida e vida com abundância. Deus te abençoe. Aleluia. É muito bom receber a palavra do Senhor. Como é bom saber que Deus nos ama. Que durante esses dias você possa refletir e praticar essa palavra. Que Deus possa te conduzir nessas decisões que você for tomar durante esses dias. Se você quiser compartilhar um testemunho com a gente, escreva para a gente. Será um prazer recebermos do teu testemunho e podermos compartilhar desse testemunho. Escreve lá para a gente no nosso e-mail testemunho@igrejafila.com.br. Agora, se você tem um pedido de oração, escreva-nos o seu pedido de oração. Escreva no e-mail oração, sem acentuação nenhuma, oração@igrejafila.com.br. Nós também teremos o maior prazer em receber seu pedido e estaremos intercedendo por você. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo encontro.